Nesse vídeo eu vou tentar te passar o principal dos conhecimentos que você precisa aí para começar a escrever seus primeiros códigos em Python. E nós vamos tentar finalizar tudo isso aqui com um mini projeto aqui de cadastro de usuário, beleza? Então se você quer participar comigo aqui, é muito fácil. Eu vou deixar o link na descrição desse site aqui. Basta acessar ele, não precisa cadastrar, não precisa instalar nada. É só acessar e seguir aqui comigo, beleza? Se você gosta de conteúdo sem enrolação, já deixa o like aqui nesse vídeo e bora lá. Para começar, pessoal, a primeira coisa que você tem que saber se você está começando a escrever Python e você não escreveu Python antes, é como deixar um comentário, tá? É bem simples, é só escrever aqui um hashtag e você pode colocar qualquer coisa que você quiser aqui, tá? Olá, eu sou o Jonathan. E se você der um play para rodar esse código, o que vai acontecer? Absolutamente nada, porque um comentário não é lido, tá? Ele não é interpretado, ou seja, ele não é entendido como código, beleza? Primeiro conceito que você tem que entender sobre Python. Fora isso aqui não é muito útil, tá? Então, o que é útil para você realmente, de fato, é entender como guardar informação dentro do código para que você possa usar ela posteriormente. E para isso nós temos um conceito chamado de variáveis. Tá? Variáveis são o quê? São basicamente locais da memória onde você guarda informação e consegue usar posteriormente. Por exemplo, se alguém chegar para você agora e falar: "Oi, meu nome é Jonathan", o que você vai fazer? Você vai guardar esse nome na sua memória. E o Python tem essa mesma função de guardar na memória, e o nome disso é variáveis. Então, se você quisesse guardar o nome de alguém, você poderia digitar aqui nome é igual a aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Eu guardo o nome da pessoa aqui, certo? E agora, com esse nome guardado em algum lugar, no caso guardado nessa variável chamada de nome, eu posso vir aqui e fazer algo como print o nome da pessoa. E se você der um play aqui agora, vamos dar aqui um play, o que vai acontecer? Ele irá exibir aqui na tela Jonathan. Bem simples, né? Só que isso aqui ainda não é muito útil, tá? O que realmente é útil? É você conseguir controlar o fluxo, ou seja, a direção da sua aplicação com base em regras. Vamos imaginar a seguinte situação. Você só quer permitir que a pessoa entre na festa se o nome dela for Jonathan. Nesse caso, você pode criar uma condição usando a seguinte sintaxe, ou seja, usando a seguinte forma de escrever o código. Eu uso a palavra-chave if, nome, e aqui eu faço uma comparação usando igual, igual, que quer dizer que eu estou comparando a igualdade. Se o nome for igual a, e aqui eu passo o que eu quero comparar, que o nome seja igual a Jonathan, nesse caso, vou para o final, dois pontos, enter, eu imprimo algo aqui na tela. Por exemplo, você pode entrar. Só que se meu nome não for Jonathan, eu tenho que ter uma outra condição. No caso contrário, se o nome não for Jonathan, o que eu faço se não for esse o caso? Eu dou um enter, backspace, digito else, dois pontos, enter, e eu digito aqui embaixo, você não pode entrar, certo? E agora, como nós sabemos que aqui em cima eu defini o nome como Jonathan, quando eu rodar esse código apertando Run, ele deve exibir essa linha de código aqui, porque essa condição é verdadeira, certo? Vamos verificar. Vou clicar aqui em Run, ele imprimiu Jonathan, porque eu pedi aqui, e ele disse que você pode entrar, porque o meu nome de fato é Jonathan. O nome que está aqui, na verdade, é Jonathan. Agora, se eu mudar isso aqui para Amanda, por exemplo, e rodar isso aqui mais uma vez, o que vai acontecer? Rodei, ele disse que você não pode entrar. Por que isso aconteceu? Porque ele verificou aqui, tá, o nome que está aqui dentro é Jonathan. Ele foi lá e verificou, tá, nome igual a Amanda. Então o nome não é igual a Jonathan. Beleza, então eu vou rodar esse código aqui, certo? Então aqui você tem uma forma de controlar como que a sua aplicação funciona. Legal, né? Só que nós temos outras informações que você tem que saber, que é que existem vários tipos de variáveis. Você tem aqui o nome, certo? Porém você poderia guardar a idade com um número, você poderia guardar o peso com um valor decimal, como por exemplo 50.5. Você poderia guardar valores booleanos, que são valores de verdadeiro ou falso, como por exemplo, possui CNH, ou seja, tem carteira de trânsito, carteira de motorista. Eu posso colocar true, se for verdadeiro, ou eu posso colocar false, se for verdadeiro. Lembrando que você deve colocar o F maiúsculo, no caso de false, ou T maiúsculo, no caso de true. Isso porque Python é uma linguagem case sensitive, ou case sensitive, tá? Então, case sensitive. Isso quer dizer que ela verifica se é maiúsculo ou minúsculo as letras. Por isso que é importante que você preste atenção, né? Quando você estiver escrevendo true, para T maiúsculo com true e F maiúsculo com false, beleza? Ok. Agora que eu já sei como guardar uma variável de diferentes tipos de informação, eu consigo controlar o fluxo da minha aplicação, como que eu faço aí para lidar com situações onde eu quero guardar mais do que uma informação? Como, por exemplo, uma lista de salários, uma lista de nomes, uma lista de notas. Como que eu poderia fazer isso? Vamos colocar aqui salários, tá? Eu tenho uma lista de salários. Como que eu poderia guardar uma lista de salários? Mas e aí, pessoal, tá curtindo essa aula? Se você tá gostando, seria muito bom se você pudesse se inscrever nesse canal, que eu quero chegar aos 500 mil inscritos até o ano que vem. Então se inscreve aí se você tá curtindo esse conteúdo, é de graça, é só se inscrever. Nesse caso, nós temos o conceito de coleções no Python, tá? E as coleções, nós temos vários tipos de coleções, como listas,
nós temos dicionários, nós temos sets, tuplas, só que eu vou trabalhar com vocês aqui com o tipo de coleção mais utilizada e mais simples no Python, que é o conceito de listas, tá? Listas no Python. Para criar uma lista, vamos imaginar que nós queremos guardar os salários das pessoas que trabalham em uma empresa, para que nós possamos depois determinar se a pessoa ganha bem, ganha mediano ou ganha um salário muito alto, tá? Vamos guardar aqui alguns salários, e para isso eu digito aqui salários, igual a, abre e fecha colchetes, e aqui dentro eu posso digitar alguns valores, tá? Vamos colocar aqui alguns valores, eu coloco o valor, digito vírgula, coloco o próximo valor, digito vírgula, e coloco mais um valor e digito vírgula. Então aqui o que eu acabei de fazer é criar uma lista, tá? Literalmente quando você abre e fecha colchetes, você consegue criar uma lista. E a lista não precisa de ser necessariamente de números, tá? Você poderia ter uma lista de nomes aqui, com vários nomes, tá? Como é Robert, Tony. E o legal é que as listas em Python, elas são dinâmicas. Então você poderia vir aqui e colocar um número, você poderia colocar um valor booleano, você poderia colocar um valor decimal, você poderia colocar um valor inteiro. Isso aqui também seria aceitável, certo? Agora, como que você interage com a lista no Python, tá? Como que você verifica quais são os valores ali dentro e como que você, por exemplo, valida alguma informação usando esse mesmo conceito aqui de controlar o fluxo dentro de uma lista? Deixa eu te mostrar aqui. A forma mais fácil de você passar por uma lista é da seguinte maneira. Eu faço um laço de repetição. E o mais popular que nós temos aqui é o for e o while. Deixa eu te mostrar primeiro o laço for. O laço for é quando você sabe exatamente quantas vezes você quer repetir uma determinada ação. E quando nós temos uma lista com uma quantidade de valores, isso quer dizer que nós sabemos quantas vezes nós queremos repetir aquela ação. E será a quantidade de itens presentes naquela lista. Ou seja, se eu quisesse imprimir na tela os meus salários, eu poderia dizer o seguinte, for, e aqui eu coloco o nome de um item daquela lista que eu estou iterando, ou seja, que eu estou passando por dentro dela. Então, ou seja, nesse caso, o que seria um item de salários? Seria um salário, ok? Então, basicamente, salários no singular. Então, salário, for salário em salários, dois pontos, ou seja, eu estou passando por todos os salários que estão dentro desta lista aqui e estou chamando ele de salário. Então, for salário em salários, eu dou um Enter, eu posso imprimir eles na tela, imprimir o salário. Se eu rodar esse código aqui agora, o que vai acontecer? Ele está mostrando esses códigos aqui também, porém o mais importante pra gente é isso aqui, ó. Ele está mostrando os valores que estão dentro daquele salário. E você poderia substituir isso aqui para qualquer coisa. Se eu quisesse exibir os nomes, eu trocaria aqui for nome em nomes, e coloco aqui embaixo o nome também. Se eu rodar, ele irá exibir aqui na tela todos os nomes, e assim sucessivamente para dados. Só que isso aqui realmente fica poderoso quando você une o conceito de variáveis, controle de fluxo e listas em um único local, certo? Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Você quer categorizar os salários usando o laço de repetição for, seguindo as seguintes regras. Se o salário for menor ou igual a 2.500, é um salário baixo. Se o salário for maior que 2.500 até 5.000, é médio. Se o salário for maior que 5.000, vamos considerar que é alto. Como nós podemos usar esse conceito aqui, né, de condicionais para fazer isso, de controle de fluxo? Vou te mostrar aqui agora. Nesse caso, você pode fazer o seguinte. For salário em salários. Então, nós iremos mais uma vez passar por cada um dos salários. Só que agora, ao invés de imprimir na tela, nós iremos fazer uma condicional. Ou seja, nós iremos colocar aqui if salário. Então, se o salário for menor que ou igual a 2.500, dois pontos, eu dou um Enter e escrevo aqui na tela. Eu pego o salário, então salário, coloco ele como um parâmetro aqui para que eu possa exibir na tela, vírgula, eu escrevo aqui baixo. E agora, para verificar a segunda condição, eu coloco else-if. O else-if é usado quando você tem mais do que uma condição que precisa ser verificada, ok? Para fins de economizar memória. Else-if o salário for maior que 2.500 e, então, and, nós usamos a palavra-chave and, salário for menor que ou igual a 5.000, dois pontos, eu imprimo aqui na tela o salário e digo que ele é médio. E nós iremos fazer isso porque o salário deve ser maior que 2.500, que é o que eu fiz aqui, e, então, até 5.000. Então ele vai no máximo até 5.000, mas não pode ser maior que 5.000. Por isso que eu uso aqui o menor que ou igual a 5.000. Finalmente, nós temos o último caso, que é se o salário for maior que 5.000. E aqui tem algo interessante. Se ele não cair nessa faixa ou cair nessa faixa, isso quer dizer que nós só temos mais uma opção. Ele é maior que 5.000. Então não é necessário que você faça uma comparação aqui novamente, basta apenas colocar aqui um caso contrário. Então, Enter, Backspace, e eu digito else, print, e imprimo aqui na tela o salário e digo que ele é alto, certo?
Vamos rodar esse código aqui agora, vou dar um play, e como você pode ver, ele categorizou corretamente os salários. Mas para ter certeza que isso aqui funcionou, eu vou colocar mais alguns valores aqui. 1.500, vou colocar aqui 6.000 e eu vou colocar aqui 50.000. Beleza, vamos rodar aqui mais uma vez. Ok, 1.500 a 2.500 baixo, 5.000 é médio, 6.000 é alto, 10.000 é alto, 50.000 é alto. Então funciona perfeitamente o nosso algoritmo, certo? Então vamos agora para o projeto e também o conceito de while. Ok, e agora para finalizar, vamos fazer aqui um mini projeto de cadastro de usuário. Para isso, nós temos que pensar em alguns conceitos novos que eu vou te ensinar aqui agora, beleza? Para começar, nós temos que entender o conceito de listas, que eu já expliquei anteriormente. Para cadastrar um usuário, nós precisamos normalmente do quê? O nome e a senha, ou o e-mail e a senha, o usuário e a senha, você tem várias formas. Vamos simplificar aqui e chamar de usuário. Nós iremos criar uma lista aqui de usuários, só que eu vou deixar ela vazia, tá? Vou deixar essa lista vazia porque nós iremos preencher ela posteriormente com as informações que o próprio usuário irá nos fornecer. E por isso nós iremos criar uma lista vazia. Eu também irei criar aqui uma lista de senhas. Nós iremos iniciar ela vazia para que eu possa adicionar senhas posteriormente. E agora, para que eu consiga ficar pedindo senhas e usuários enquanto a pessoa quiser cadastrar mais pessoas, nós iremos usar um novo conceito, que é o conceito de while, tá? O conceito de while, que é basicamente um laço de repetição que repete até que uma condição aconteça. Como assim, Jonathan? Não entendi. Vamos dizer que você quer permitir que a pessoa continue cadastrando novos usuários enquanto ela dizer que sim, ela quer continuar. Para isso, nós temos o conceito de contador, que é uma variável que é usada para determinar se algo deve ou não continuar. Então nós iremos literalmente criar uma variável chamada continuar e vou inicializar ela como sim, o S de sim, ok? Agora, como que eu uso isso aqui? Eu faço o seguinte, while, ou seja, enquanto continuar for igual a sim, eu irei rodar o código que está aqui dentro, tá? Eu vou rodar o código que estiver aqui dentro. Se a pessoa digitar qualquer outra coisa que não for um S, nós iremos parar e sair desse laço de repetição. Agora, o que nós iremos fazer aqui dentro? Eu devo receber o nome e senha da pessoa e posteriormente perguntar se quer ou não continuar adicionando usuários. Como que eu faço para receber o nome de alguém? Aqui está o pulo do gato que eu vou te ensinar agora. É bem simples, basta usar uma função do Python chamada input. Input, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu faço uma pergunta para a pessoa. Digite o nome, 2 pontos, espaço, e agora eu posso guardar essa informação. Só que ao invés de guardar em uma variável que recebe apenas uma informação, nós iremos guardar na nossa lista de usuários. E existe uma forma de você simplesmente adicionar um item a uma lista, e para isso eu posso fazer o seguinte, usuário.append, abre e fecha parênteses, e eu fecho parênteses aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nome que for recebido aqui será adicionado a essa lista, certo? E agora eu posso fazer a mesma coisa para senhas. Então eu faço senhas.append, abre e fecha parênteses, e aqui eu peço a senha. Input, digite a senha. 2 pontos, enter. Claro que aqui nós iremos escrever a senha visivelmente, tá? Mas em um sistema mais complexo existem formas de você receber essa senha sem mostrá-la na tela ou colocando aqueles caracteres, aqueles asteriscos assim, tá? Mas eu não vou entrar nisso aqui agora porque nós queremos apenas entender os conceitos. Ok, já guardei o usuário, já guardei a senha. Eu só preciso perguntar se a pessoa quer ou não continuar. Porque lembre-se, essa variável aqui nós chamamos de contador porque ela controla se eu devo ou não continuar executando esse código aqui. Então, para isso, eu venho aqui e faço uma pergunta. Input, quer continuar? E aí eu coloco aqui, só para mostrar para o usuário o que ele deve digitar, né? Um S ou um N, certo? E aí o que ele escrever aqui, eu vou guardar na variável continuar. Por quê? Porque se eu modificar isso aqui, ó, eu consigo controlar se isso deve ou não continuar. Ou seja, se a pessoa digitar sim, isso aqui irá receber sim, e isso quer dizer que nós iremos continuar rodando esse laço de repetição. Agora, se a pessoa digitar não, isso quer dizer que isso aqui irá receber não, e quando ele chegar aqui para comparar se continuar é igual a sim, ele vai perceber que isso aqui não é mais um sim, ele é agora um não, e nós não iremos mais rodar esse código. E aí, para finalizar tudo isso, eu vou exibir na tela quais são os usuários e as senhas. Então é bem fácil, nós usamos o conceito de laço de repetição, que você já viu anteriormente. Então eu faço aqui um for usuário, em usuários, 2 pontos, eu imprimo aqui na tela usuário, e eu vou fazer o mesmo agora para a senha. For senha, em senhas, 2 pontos, print, só uma pequena correção antes de continuar aqui, aqui deve ser usuários, e aqui também deve ser usuários, tá? Porque nós temos no plural. Ok, deixa eu rodar esse código, vamos dar um play. Digite seu nome, vamos colocar aqui Jonathan, senha, vou colocar uma senha aleatória, dar um enter. Quer continuar? Sim. Dá um enter. Digite seu nome, Amanda, enter. Senha, vou digitar uma senha, enter.
Quer continuar? Se eu digitar não aqui agora, dar um enter, o que vai acontecer? Ele para de executar esse código e passa para o próximo. Então ele vem aqui imprimir os nomes, os usuários na verdade, e depois as senhas, certo? Então olha que legal, pessoal. Em pouquíssimos minutos aqui eu te ensinei os conceitos mais fundamentais de Python que você precisa aprender para saber se você pelo menos gosta de trabalhar com programação e gosta de Python. Inclusive, se você quer continuar aprendendo, eu tenho um mini curso gratuito que eu deixei mais completo aqui de mais de 1 hora. Vou deixar o link para você assistir aqui agora, aqui na descrição. E se você gostou de Python e quer continuar aprendendo mais sobre isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal e conferir os links na descrição, que eu sempre deixo links interessantes para vocês aprenderem mais aqui sobre Python, beleza? Se você gostou, se inscreva no canal e digita aqui embaixo, me ajudou pra caramba.